Alguns animes ficam marcados por cenas épicas, enquanto outros nos deixam sem palavras com momentos chocantes e polêmicos. Seja por violência extrema, temas controversos ou episódios que nunca mais poderão ser assistidos. Essas histórias abalaram fãs no mundo todo. Hoje, vamos mergulhar em 8 momentos dos animes que causaram reações intensas, discussões acaloradas, em alguns casos até proibições. Então fica comigo até o final para não perder nada. Bora pro vídeo. Muitos fãs de anime lembram com desconforto do episódio Soldado Elétrico Porygon, de Pokémon. Exibida em 1997, no Japão, essa produção se tornou infame quando causou ataques epiléticos em cerca de 700 espectadores, muitos dos quais foram hospitalizados. O que aconteceu? Durante uma sequência de batalha, efeitos visuais como flashes acelerados em vermelho e azul provocaram convulsões em diversos espectadores, principalmente crianças. O impacto foi tão significativo que se espalhou para além do Japão, fazendo com que o episódio fosse banido globalmente. Além disso, a repercussão fez com que todos os episódios futuros de Pokémon fossem revisados sob normas rigorosas de segurança visual. Esse incidente marcante não apenas abalou a franquia, mas também chamou a atenção para os perigos dos estímulos visuais no entretenimento, moldando mudanças duradouras na produção de anime. Se você é fã de Fullmetal Alchemist Brotherhood, com certeza se recorda de Show Tucker, uma figura emblemática, mas não de maneira positiva. Sua história é marcada por um dos atos mais perturbadores do universo dos animes: a transformação da sua filha Nina e do cachorro Alexander em uma quimera falante. É um momento que ainda ecoa na mente dos fãs. Tucker, em sua busca por manter a sua certificação como alquimista estatal, sacrificou sua própria filha em um experimento cruel, cruzando limites impensáveis da ética. Essa cena não apenas provocou um misto de choque e repulsa, mas também gerou discussões intensas sobre moralidade, sacrifícios científicos e até onde a ambição humana pode levar. Embora a obra tenha inúmeros momentos emocionantes, este em particular deixou uma marca profunda na mitologia dos animes e permanece como um dos momentos mais desconfortáveis do gênero. Elf Light é um anime que carrega com ele a reputação de ser extremamente brutal e profundamente emocional. Desde o primeiro episódio, somos introduzidos a uma sequência sanguinária e chocante que estabelece o tom da série. Um contraste intrigante com a sua arte visual inicialmente fofa. A história segue Lucy, um ser com poderes mortais, mas que também carrega traumas intensos de um passado de abuso e rejeição. Ao longo dos episódios, o anime não hesita em detalhar cenas de violência gráfica, abuso físico e psicológico. Para alguns, é uma obra que explora a vingança e o impacto do trauma de forma visceral. Para outros, a representação cruel e sem censura de certos temas é algo muito difícil de digerir. Apesar das críticas, Elf Light segue como um marco emocional e sombrio para aqueles que se aventuram a assistir. É impossível falar de polêmicas no mundo dos animes sem mencionar Goblin Slayer. Logo em seu primeiro episódio, a série choca os espectadores com cenas extremamente gráficas de violência e abuso sexual. O episódio inicial causou uma enxurrada de críticas, especialmente pela forma como apresenta temas tão sensíveis sem muito aviso prévio. Enquanto alguns defendem que a obra utiliza essas cenas para construir um mundo cruel e perigoso, outros apontam que há formas menos explícitas de abordar esses temas. O protagonista, conhecido apenas como Goblin Slayer, dedica sua vida a exterminar essas criaturas após traumas pessoais intensos. Mas a forma como o anime opta por contar essas histórias não é para todos. A controvérsia levou a debates sobre a responsabilidade das produções em como tratar temas sensíveis e até sobre a necessidade de um melhor sistema de aviso de conteúdo. Se existe um anime que redefine os limites do sombrio, esse anime é Berserk. Criado por Kentaro Miura, a história de Gantz é um mergulho em uma narrativa densa e cheia de tragédia. O anime aborda temas como traição, abuso físico e psicológico e perda de inocência. Momentos cruciais como o Eclipse trouxeram as cenas que testaram a resiliência do público, com violência explícita e uma atmosfera opressiva que deixou fãs debatendo profundamente as questões morais e filosóficas levantadas pela obra. Berserk vai além da simples violência por impacto e constrói personagens complexos que precisam sobreviver em um mundo cruel. Ainda assim, essa intensidade visceral fez com que muitos espectadores abandonassem a série, enquanto outros abraçaram a ousadia do anime em caminhar por territórios tão difíceis. Mushoku Tensei é uma obra que ressuscitou o gênero Isekai como uma das produções mais cuidadosas e bem animadas da última década. Mas sua polêmica nasce precisamente em sua narrativa.
O protagonista, apesar de ser reencarnado em outro mundo como uma criança, carrega as memórias de sua vida passada como um homem de meia idade, problemático e com tendências questionáveis. Especialmente nas primeiras fases da história, algumas de suas ações e pensamentos são retratados de forma bastante desconfortável, gerando discussões online sobre apologia ou crítica a comportamentos inadequados. Além disso, muitos criticam como a obra parece transitar para um enredo de harém em certos momentos, desviando-se de seu potencial mais emocional e reflexivo. Mesmo com essas críticas, é inegável o impacto de Mushoku Tensei em modernizar os padrões do gênero e trazer um mundo vibrante à vida. Você já ouviu falar de um anime que foi tão além do conteúdo adulto que até serviços de streaming precisaram removê-lo de suas plataformas? Esse é Ishuzoku Reviewers. A premissa envolve um grupo de aventureiros explorando diferentes espécies do reino fantástico, no caso, em bordéis. Sim, o anime faz uma abordagem explícita e controversa sobre prostituição e sexualidade, tornando-se alvo de censura em diversos países. Embora alguns o vejam como uma comédia para adultos com um humor absurdo, outros apontam problemas graves na forma como apresenta temas relacionados à sexualidade, objetificação e misoginia. Essa combinação gerou polêmica bastante mista, com pessoas elogiando a coragem do anime e outros condenando por ultrapassar limites desnecessários no entretenimento. Por último, mas não menos polêmico, temos Guts. Imagine morrer e ser revivido em meio a um jogo mortal, onde as únicas maneiras de sobreviver são obedecer a comandos e mostrar crueldade igualmente. Essa é a premissa básica do anime, mas o que realmente torna controverso não é apenas a violência gráfica e constante, mas também as cenas explícitas de nudez e sexo. O anime provoca discussões sobre moralidade, pós-vida e natureza humana, mas às vezes passa dos limites para muitos espectadores. Em meio a todo o caos, Guts encontrou uma base de fãs leais que admiram sua coragem ao retratar uma visão distópica da sociedade, mas sua representatividade e escolhas narrativas continuam dividindo opiniões entre críticos e fãs. Os animes têm o poder de entreter, emocionar e nos fazer questionar realidades. E é exatamente isso que essas obras polêmicas alcançaram, nos levando a debates mais profundos sobre moralidade, trauma e o impacto do entretenimento. Afinal, as histórias mais marcantes muitas vezes não são aquelas que simplesmente entretêm, mas as que nos fazem pensar, mesmo pelas razões mais desconfortáveis. E aí, qual desses animes mais te marcou ou surpreendeu? E muito obrigado por chegar até aqui. Se possível, compartilhe sua opinião nos comentários e se inscreva para mais conteúdo como esse. E se possível, não deixe de deixar o like também, ok? Então é isso, até a próxima, fui!